Vamos falar aqui sobre a ressurreição dos mortos, é esse subtítulo agora dessa passagem. A ressurreição dos mortos. Então, vamos só compreender que aquela época, quando eles falavam deitar era morrer. E levantar-se era levantar dos mortos, seria essa ressurreição, ok? E havia um grupo, que era dos saduceus, que não criam na ressurreição. Então, é esse grupo que vai se dirigir agora a Jesus. Dirigem-se a ele saduceus, os quais dizem não existir ressurreição. Eles não são judeus, são saduceus. E interrogavam-no dizendo, dirigem-se a ele saduceus, os quais dizem não existir ressurreição. E interrogam-no ou são hebreus, mas não são judeus, não seguem exatamente o que dizem os outros, mas prometo que na próxima semana me cobre. Rita, me cobra. Na próxima semana, trazer aqui um pouco mais a questão dos saduceus, ok? Então, estou aqui com uma dúvida um pouco sobre essa origem. Bom, mas os saduceus vão a ele, e veja bem, eles não creem em ressurreição, ok? Mas Jesus veio nos falar da ressurreição, não veio? Sim, isso é uma mensagem assim, primordial. Ele veio nos mostrar que a morte não existe. Ele voltar depois de 3 dias é isto. Ele ter aparecido, não é? Para mostrar ressuscitado de que a morte não é o fim. Então, ele se levantou entre os mortos e veio nos dar este testemunho desta verdade. Dirigem-se a ele saduceus, os quais dizem não existir ressurreição. E interrogam-no dizendo, mestre, Moisés escreveu-nos, se o irmão de alguém morrer, deixar para trás, essa história é muito, muito interessante. Um irmão de alguém morre, deixa para trás a mulher, e não deixa filho, não deixa descendência. E tiver um irmão, esse irmão tomava a mulher para ter filhos do irmão morto. Veja que serviço que o irmão que ficou prestava para o morto, não é? Pegava a viúva e tinha filhos com ela, e os filhos que tinham com ela eram filhos do morto, considerado lá filhos do irmão que morreu. Tá? A questão que eles trazem para Jesus é o seguinte, havia 7 irmãos. O primeiro tomou uma mulher e ao morrer não deixou descendência. E o segundo a tomou, mas morreu e não deixou para trás descendência. E o terceiro, de forma semelhante. Os 7 não deixaram descendência. Por último, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, vida após a vida, de qual deles será a mulher? Pois os 7 possuíram a mesma mulher. Jesus lhes disse, não é por isso que estais enganado. Não é por isso que estais enganado. Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Que coisa interessante, não é? Então, eles estavam enganados, e aqui é muito interessante, porque estes enganados, quando no caso aqui o Haroldo, o tradutor, ele vai falar sobre esse enganados, ele diz assim, o tradutor, estar desviado, extraviado, estar enganado, iludido, seduzido
estar descaminhado ou desviado do caminho. O vocábulo nos evangelhos faz referência às ovelhas que se perdem, se desgarram do rebanho. Jesus utiliza um trocadilho para se referir tanto ao engano quanto ao desvio da seita, então os saduceus eram uma seita, da seita dos saduceus, comparando-os às ovelhas desgarradas. Então, eles estavam como ovelhas desgarradas por desconhecerem as leis de Deus. E ele pergunta não, acaba colocando isso numa questão, não é? Não é por isso que estás enganado, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus? Se conhecessem, não estariam pensando isto. Pois, quando ressuscitam dentre os mortos, vejam, eles não acreditam em nada disso e colocaram aqui uma questão que aparentemente é extremamente absurda para tentar apoiar esta tese de que, olha, não faz sentido nenhum isso de continuar do lado de lá, porque essa é uma bagunça geral, generalizada. E Jesus diz, quando ressuscitam dentre os mortos, ou seja, não importa o que vocês pensam, é assim que acontece. Nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Ou seja, as pessoas entende-se que estejam desmaterializadas e que passemos a nos ver como irmãos, não mais como mulheres, maridos, filhos e mães e pais. Sim, sabemos que ainda no estágio que estamos muito apegados a esses papéis. E sim, continuamos nos vendo assim, por um tanto, no estágio atual evolutivo que nos encontramos. Mas isso é passageiro. Vai chegar uma hora em que sim, passaremos a nos ver de forma fraterna, como Jesus vê a todos nós. É uma questão de tempo, que ainda temos um pouco. Então, quando ressuscitam dentre os mortos, nem casam, nem se dão em casamento. São como os anjos do céu, ou seja, são espíritos, não são mais levados pelas questões do corpo físico. E a respeito dos mortos que são levantados, não lestes no livro de Moisés, no texto sobre a sarça, como Deus lhe falou, dizendo, lá, quando recebeu as tábuas da lei? Eu sou o Deus de Abraão. Eu não era o Deus de Abraão. Abraão morreu. Enquanto ele estava vivo, eu era o Deus de Abraão. Não, ele não diz isso. Deus diz o que é Moisés, na sarça ardente, lá no Sinai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estais muito enganados. E é isso. Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. E todos aqueles que partiram para o mundo espiritual são tão vivos quanto nós. Nós estamos temporariamente vivos, meio que adormecidos na nossa consciência mais plena. Mas vivos todos estamos. A Rita está dizendo assim, não entendi a parte do versículo 24, quando Jesus falou aos saduceus. Vamos lá. Sim. Então vamos ver. Jesus lhe disse, não é por isso que estáis enganados, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ok. Eles estão enganados por quê? Porque a Escritura é clara e eles vão à Escritura. O que faz com que eles queiram permanecer enganados? Conhecem as pessoas que sabem, mas não aceitam, vamos dizer, a própria reencarnação. Então quer dizer que eu fui pobre? Quer dizer que eu fui isso? Quer dizer que eu fui aquilo? E aí não aceitam. Mas está lá. Mas eu acredito em tudo, mas não acredito naquilo. Não acreditamos em certas coisas por orgulho. Por orgulho. Mas espera aí, a mulher vai ser de quem? Olha a preocupação.
É a mesma que diz assim, eu não acredito em reencarnação. Então, quer dizer que eu vou ter que voltar e tal, e coisa? Não, ai, a rainha, eu vou ter que voltar agora, eu vou ter que voltar ao rico, eu vou ter que voltar pobre, vou ter que... Muito preocupados com essas coisas. Os saduceus estavam preocupados de quem vai ser a mulher. Olha, de quem vai ser as terras, de quem vai ser as coisas que eu tenho, não o ser que eu sou. Então, muitas vezes, nós temos dificuldades de entender a nossa realidade espiritual porque nós estamos, por demais ainda, por vezes, como vemos aqui, materializados. Então, voltando, e eu agradeço muito a Rita ter nos voltado aqui para isto. Não é por isso que estáis enganados, não conhecendo a Escritura e o poder de Deus, pois conhece a Escritura e o poder de Deus. E está enganado, como lembra-nos o Haroldo, desviados, como ovelhas desgarradas. Então, por que se desgarraram? Se desgarraram porque a voz do pastor está a dizer coisas que os incomodam, que ferem o orgulho.